Abra a palavra de Deus lá no livro de Salmos. Salmos é o meio da Bíblia. O meio da Bíblia, Salmos, é um livro bem conhecido, né? Salmo de número 127. Salmo de número 127. Nós vamos ler apenas o verso de número 2. Salmo 127, verso de número 2. Encontraram? Então vamos lá para o texto? Salmos 127, verso 2, diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele, quem? Ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Na linguagem de hoje, eu trouxe aqui a linguagem de hoje, diz assim: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Inclina sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, eu estou diante de algo poderoso, diante de algo precioso. Precioso é a tua igreja, poderoso é a tua palavra, e eu quero ser o instrumento essa noite, Pai, para falar com o teu rebanho. Quero falar com homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, que aqui estão, aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistirão. Que essa palavra seja transformadora, de forma poderosa, fale aos nossos ouvidos espirituais. E que de fato aconteçam mudanças. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Quero trabalhar o tema como viver tendo sempre o favor de Deus. Como viver tendo sempre o favor de Deus. Amém? Deixa eu já te dar alguns parâmetros. Primeiro, esse texto não é evangelístico. Nem é um texto de ensino. Não é algo evangelístico e nem de ensino. É um texto para homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, já convertidos. Se não é esse o seu caso, há um processo antes de chegar aqui. Processo de reconhecer a cruz, de reconhecer que Deus pagou pelos teus pecados, se render a essa soberania, entregar de fato a sua vida aos cuidados de Deus. Agora eu parto do pressuposto que todos aqui um dia decidiram de fato entregar suas vidas a Deus. Esses que me ouvem, você que me ouve, você que me assiste, eu parto desse pressuposto, porque isso não se encaixará se não for dos cuidados de um Deus, cuidando de um pai, cuidando de seus filhos. Agora, se eu já abrir dessa forma, eu quero ir um pouco mais longe e pedir a você sinceridade. Pense comigo. Há muitas pessoas que são salvas, são servos de Deus, são filhos e filhas do Senhor. Há muitos, mas que vivem uma vida aquém da promessa que Deus fez para cada um. Eu vejo pessoas santas, pessoas que procuram viver de forma correta, lógico, falha, lógico, peca, isso é inerente. Nós ainda estamos num tabernáculo que é uma luta constante. Mas sabe o que me preocupa? É aquela coisa de viver mirrado, contando moedas, contando para chegar no final do mês exprimido, deixando contas para pagar. Quem sabe pessoas que com a promessa de Deus vive de forma santa, procura viver de forma correta. E por que o favor de Deus não acompanha essas pessoas? E eu vou mais longe. Por que que algumas pessoas parecem ser tão abençoadas? Por que que algumas pessoas parecem viver, lógico, com lutas, com problemas, mas você percebe que a luta vem, ela vence. Perde o emprego, Deus dá o melhor. Fecha-se uma porta, Deus abre duas. Pessoas que você olha e fala, elas são agraciadas. Você olha e fala, é diferente.
Pessoas que você fala, não, quanto você ganha por mês? Ah, eu ganho 6 mil, mas você ganha 6 mil, que série você tem? Ah, eu fiz até a 8ª, eu não tenho nem o colegial. Mas você ganha 6 mil, eu ganho 6 mil. Ah, não, mas você fez faculdade? Não, não fiz faculdade de nada, não. Mas é assim, se eu sair para vender eletrônico, eu vendo. Se eu começo a vender Mary Kay, eu vendo. Se eu começo a vender Jequiti, eu vendo também. Se eu eu vou trabalhar numa empresa, Deus me faz os melhores, entre os melhores. Acontece, fala se não é verdade. Há pessoas que Deus parece tratar de forma diferente. E agora, nós estamos diante de um fato que Deus diz assim, ó, é inútil você acordar cedo, dormir tarde, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Está escrito aqui. Mas que amados é esse? Quem são esses que encaixam nessa categoria do amado, que enquanto ele está dormindo, Deus está abençoando ele? Por que isso não acontece com todos? Eu queria assim, uma sinceridade do teu coração. Quantas vezes a gente olha e fala assim, não é possível, o irmão trocou de carro de novo. Eu não consegui nem comprar o meu ainda, e o irmão já trocou de carro. Não é possível, não acredito. Não é possível, deu certo o financiamento da casa do irmão lá na Caixa, e eu tentei levar documento, não dá certo. Não é possível, o que acontece? O que acontece que eu tenho X anos e tenho um garoto com 25 já tem sua casa, eu já estou com 40 e eu não tenho a minha casa, e eu sou servo de Deus, eu procuro servir a Deus. Por que o favor de Deus não vem para essas pessoas? Elas parecem viver à margem do favor de Deus. Aqui o texto, não sou eu que estou pregando heresia, o texto diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então eu quero ser o amado de Deus. E é isso que essa noite eu vou trazer a sua reflexão. Agora, olha para mim um pouquinho, por favor. Atribuem essa frase a Einstein. Não dá para saber se é de Einstein mesmo. Mas Einstein, segundo falo, ele diz, se você quer resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa, não vai dar certo. Então eu quero hoje trazer alguns textos e refletir com você, para ver se há alguma coisa que não está encaixando, e porque então filhos de Deus, filhas do Senhor, não conseguem desfrutar das bênçãos de um pai amoroso, de um pai rico, de um pai bondoso, de um pai que tudo pode, um pai que tudo vê, e essas bênçãos acabam não chegando na vida dessas pessoas. É sobre isso que eu queria falar essa noite. Eu vou ler alguns textos, e eu trouxe eles já escritos. Eu vou dizer os versículos, depois se você quiser, você procura, para que a gente possa dar agilidade à mensagem que eu quero trazer ao teu coração. Mas eu vou questionar você, tá? De fato, eu quero transformar, eu quero questionar por que algumas coisas não estão acontecendo na tua vida, ou talvez não aconteceram ainda, porque situações não aconteceram ainda. Vamos lá, primeiro, João capítulo 14, 23 diz assim, linguagem de hoje, a pessoa que me ama, Jesus dizendo, obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e eu e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Diz assim, na linguagem mais atualizada, Almeida atualizada, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha para mim um pouquinho. Há pessoas que quando a gente fala palavra de Deus, o que soa na cabeça dela é situações que me aprisionam, situações que eu não posso fazer, situações reveladas na palavra que impedirá o meu livre agir.
Então você vai chegar e diz, olha, você tem que tomar cuidado porque você tem que obedecer a palavra. A primeira coisa que passa na mente das pessoas são regras que eu não posso fazer ou que eu devo fazer, coisas que Deus, se eu não fizer, Ele vai ficar muito bravo comigo. Se eu não obedecer, Ele realmente vai me excluir, Ele vai me deixar como filho, eu vou de fato para o céu, mas assim, aqui na terra as bênçãos não chegarão. E o que eu percebo nesse texto é o contrário. Eu vejo o seguinte: um Deus amoroso que te dá os caminhos das pedras, que te ensina as coisas que eu preciso fazer para viver sobre a guarda, sobre a proteção. Vamos imaginar que eu fosse solteiro e eu me engraçasse com uma jovenzinha e achasse ela bem bonita, bem simpática, e eu descobrisse que ela não professa a minha fé. Não tenha o mesmo entendimento de fé que eu tenho. O que a palavra diz? Que eu não deveria me unir a ela. Aí, apesar do coração cortando, eu comecei a ficar simpático a ela. E eu vou fazer o seguinte, olha, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou obedecer a palavra. Eu não sei exatamente por que Deus falou que eu não posso, mas já que Ele falou que eu não posso, eu vou descansar. Vamos imaginar que alguém queira, no momento de dor, alguém convide alguém para ser sócio. Olha, você sabe fazer muito bem tal coisa. Você não tem o dinheiro, mas eu tenho. Você entra comigo de sócio. Você entra com o trabalho, com sua inteligência, com o seu talento, e eu vou entrar com o dinheiro. Aí eu descubro que essa pessoa que entraria com dinheiro também não tem a minha fé. Também não obedece aquilo que eu entendo como os mandamentos, os desejos do Senhor. Aí eu olho e falo, eu não vou poder. Eu não vou poder montar um negócio com você. O dinheiro que te sobra, e tem para você e eu não tenho, o meu pai tem. Na hora certa ele vai providenciar na minha mão, e na hora certa ele vai transformar a minha realidade. Porque ele disse para mim que eu não poderia me unir a você, eu não poderia fazer sociedade com você. Por mais que o seu dinheiro seria agora necessário, por mais que seria aparentemente um grande negócio, mas eu prefiro obedecer e descansar nessa promessa. E a hora que Deus olha e observa essas decisões que nós tomamos, eu começo a viver como o amado de Deus. Olha, ele fala, ele não se uniu com aquele empresário para montar aquele negócio, porque por temor de mim, por entender a palavra, ele preferiu não se unir, ele preferiu continuar ainda de empregado. Aí Deus olha para essa situação e no momento certo, na hora certa, Deus providenciará os meios, as formas e as maneiras. Aí você vai perguntar, por que o irmão é abençoado? Por que aquele irmãozinho, ele é próspero? Porque talvez há 10 anos atrás, ele passou por essa primeira fase aqui. Eu quero que Deus me ama, eu quero viver como amado de Deus, e para mim viver como amado de Deus, eu preciso fazer escolhas. Observe o seguinte, eu não estou falando de algo que você não saiba. Vamos imaginar que a pessoa, ela inocentemente, ela faça alguma coisa, mas eu lhe garanto, o Espírito Santo jamais deixará alguém inocente fazer algo que desagrada ao Pai, porque Ele está contigo todos os dias, todo momento. Essa primeira fase aqui, é uma demonstração de dizer para Deus, olha, Senhor, eu abri mão de uma sociedade, eu abri mão de um dinheiro que pudesse
motivar os meus sonhos. Eu abri mão de tudo isso, porque eu confio na tua palavra e eu confio no Senhor. Na hora certa, no momento certo, o Senhor há de me dar essa paga, porque Ele disse que uma vez que eu faço isso, Ele, o Pai e o próprio Cristo, através do Espírito, vem morar em mim. Ele vem cuidar de mim. Mas o que acontece na prática? Na prática, nós começamos a negociar isso. Negociamos esses valores. Talvez hoje você possa olhar, Kelvin, e falar: nossa, eu perdi um emprego por conta de uma situação de uma família, que eu queria ficar perto da minha família. Você não perdeu nada, porque empregos tem outros. Família é uma só. Família é uma só. E esse cuidado, eu começo a viver do favor de Deus. Deus começa a olhar para mim e mostrar o seu favor. Tem um salmo de número 23, muito famoso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí no verso 2 ele fala: deitar-me faz em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Olha para mim, eu quero te ensinar o segundo ponto, ó. Presta atenção. Se o Senhor é o meu pastor, obviamente, então eu seria a ovelha desse pastor. Pastos verdejantes não seria para comer. Seria. O certo desse salmo não teria assim, olhando, seria assim: o Senhor é o meu pastor e Ele me leva para pastos para comer. Mas Ele não fala que leva para pastos para comer, Ele leva para pastos para descansar. Ele me leva lá para o pasto para descansar. E por que uma ovelha iria para o pasto descansar? Ela ia para o pasto para comer. Aí tem um segredo nesse salmo. Nenhuma ovelha consegue comer se ela estiver afobada. Ela é um bichinho muito dócil. Se ela se sentir perseguida, se ela se sentir ameaçada, ela não come. Ela não consegue pastar se ela tiver com medo. Então a primeira coisa que você precisa olhar nesse Salmo 23, verso 2, é: eu consigo descansar nas promessas que Deus fez para mim. Eu consigo olhar e dizer: eu vou abrir mão do meu emprego, mas da minha família eu não abro mão. Eu vou abrir mão dessa sociedade, mas do Senhor eu não abro mão. Olha, mas você não está vendo isso, aquilo, outro. Não, você não está entendendo. O Senhor me leva para pastos onde eu posso descansar. Sabe quem é os amados do Senhor? Não é quem tem luta ou não tem luta. Todos temos lutas, mas quem é nós, quem somos nós quando vivemos lutas? Nos apavoramos? Nos preocupamos? Ou simplesmente chega: Senhor, eu tenho obedecido a Tua palavra, eu tenho procurado servir o Senhor, eu tenho procurado andar nos Teus caminhos, mesmo eu sendo imperfeito, e eu sei que há promessas na minha vida. Quando eu descanso nos pastos verdejantes, os pastos vão cada vez produzir mais, e descansando eu consigo usufruir do pasto, eu consigo aproveitar do pasto, eu consigo ver oportunidades. Olha para o pastor, onde ninguém vê. Esses dias eu provei para uma pessoa, provei para ela, que com R$2,50, ela consegue fazer um pão caseiro top, e ela consegue vender a R$8.
Ou seja, cada pão que ela vender, ela ganha R$ 5,50 livre. R$ 2,50 já com gás, já com forno, já, enfim, eu preciso só ter um forno. Aí você vai falar assim, mas como você conseguiu pensar nisso? Como você olhou nisso? Eu estava no YouTube, vi uma moça falando de de uns pães, experimentei fazer e de fato custa só R$ 2,50 para fazer aquele pão. Aí você fala assim, mas R$ 5,50 no pão? Mas se você vender 20 pães, em Rio Preto há milhares de pessoas, você vai ganhar R$ 110 por dia. R$ 110 por dia. Fui com essa pessoa, fomos numa loja, encontramos um forno lá, que numa fornada só ele consegue fazer os 20 pães. Cada forno, cada parcela do forno é 10 parcelas de R$ 64. É um forno a gás. A previsão para aquele gás é que pelo menos dure, se só for uma fornada só, 40 minutos, é que ele dure 3 meses. Só for fazer isso, se não for fazer outra coisa. Agora você pensa, com um dia de trabalho, ele já paga o forno. Embalagem, etiquetinha, tudo lindinho, tudo bonitinho, R$ 2,50. Aí você vai falar assim, isso daqui sabe o que é? É Deus pegando alguém no pasto e mostrando, aqui tem comida, ó. Aqui tem comida. Aqui tem comida aqui, ó. Você sabe que há pessoas agora desesperadas com quanto ela ganha. Há pessoas dizendo, mas pastor, eu não sou bom para vender, de fato você não é bom mesmo, mas Deus é bom. Eu não estou fazendo nada na tua força, eu estou imaginando um Deus abençoador, que enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, Ele dá estratégia, prepara meios, formas. Aí eu ainda falei algo para ele. Quantos jovens hoje gostariam de estar trabalhando e não estão? Milhares, concorda ou não? Vamos imaginar que você dividisse com esses jovens. Eu não vou ganhar R$ 5,50. Eu vou ganhar R$ 3,50. Eu vou pôr 4, 5 jovens em semáforos. Pão maravilhoso, tá? Cada jovem ganharia R$ 40. Que hoje, para um jovem de 15 anos, 16 anos, era muito, porque hoje eles estão desempregados. E aí eu não faria 20 pães. Aí eu faria 60 pães. Eu estou falando numa cidade de 500 mil habitantes. Eu não precisaria nem sair para vender. Não é meu dom, talvez não seja o teu dom. Mas fazer pão é simples, não é tão difícil. 3, 4 horas de trabalho por dia, os pães estariam todos feitos. Aí a pessoa olha e fala assim, pastor, há coisas muito maiores, amado. Mas sabe a ovelha do pastor? Quando ela ouve algo assim, Deus fala assim, aqui tem pasto. Descansou? Descansou. Aqui tem pasto. Come aqui. Ajeita aqui. Olha aqui. Da mesma forma que eu falei para essa pessoa, você já imaginou lá no estoque da criatividade desse Deus que dá enquanto eu durmo? O que deve ter de coisas abençoadas, esperando para os filhos de Deus, as filhas do Senhor, que obedecem a sua palavra. Eu não estou falando de ninguém perfeito, amado. Porque talvez aqui você fala, não, pastor, aqui eu acho que é para o nível de alguém que vive sem pecar. Não, eu estou falando para o nível de filho, de filha, que sabe que sabe que não é perfeito, mas sabe que tem um Deus perfeito. Salmo de número 37, verso 4, diz assim:
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora presta atenção. Olha o que nós fazemos. Muitos fazem. Eles acham, ou a pessoa acha, que elas têm que agradar o Senhor. Ela agradando a Deus. Mas o Salmo fala diferente. Ele fala, agrada-te do Senhor. Eu vou pegar na versão de hoje, que eu acho que é bem legal. Quer ver? Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. É 37,5, não é 37,4 não, 37,5. Põe a tua vida na mão do Senhor e ele te ajudará. Agora o que a pessoa faz? De repente eu tenho alguém aqui que vai montar uma padaria industrial maior de Rio Preto. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Eu não sei fazer pão, mas eu sei fazer esfirra. Eu não sei fazer esfirra, mas eu sei fazer rosca doce. Eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer tal coisa. Eu sei fazer isso. E a pessoa fica fazendo o quê? Ela fica em casa reclamando. Ela fica reclamando de quanto ganha, reclamando da sua sorte, reclamando que as coisas não mudam, reclamando. E aí, quando eu faço isso, eu não estou me agradando do Senhor. Quer ser o amado que recebe de Deus enquanto dorme? Seja aquele que diz, Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. Obrigado por o que o Senhor me providencia. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és na minha vida. Minha sogra tem 68 anos. Ela acorda todos os dias às 3 da madrugada. E ela faz todos os dias 20 bolos, 20 pães e 20 roscas. Ela sustenta a casa dela. Só com isso. E no caso ela não vende a 8, ela vende a 12. Porque ela põe em alguns lugares para vender. Ela vende a 8 e os caras vendem a 12. Tem os comércios que já vendem para ela. Aí você pergunta, por quê? Porque ela parou de reclamar. Porque ela viu uma oportunidade e aproveitou. Porque ela se agradou de detalhes de Deus, sabe? Agora, filhos de Deus, filhas do Senhor, olham a vida. Preste atenção que essa palavra vai ser dura. Eu estava muito preocupado se eu diria ou não diria, mas eu preciso ter coragem de dizer. Eu espero que você entenda. Faço isso já com a oração de que Deus te dê discernimento. Filhos do Senhor, filhas do Senhor, que olham a vida como se fosse a síndrome do vira-lata. Assim, a minha vida é assim. Nunca dá certo. Pão para ela funciona, mas para mim não funciona. Não vai dar certo. Não dá certo. Eu até tento, mas não vai dar. A minha vida, o meu destino é esse, é ganhar R$1.200 e fica quieto. É para sempre. Olha a minha cara, meu pai ganhava 1.200, meu avô ganhava 1.200, o meu bisavô foi até pior, que ele nem trabalhava, meu bisavô não sei o quê. 1.200 é o destino da minha família. Aí um filho de Deus, uma filha do Senhor, não consegue abrir-se para a graça e o favor de Deus, o amor de Deus, porque o que ele faz? Ele não consegue se agradar agora com os 1.200, dizendo, Senhor, um dia o Senhor vai mudar minha história, hein? O Senhor vai mudar minha história, porque Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, não, Tu és Deus. Não é possível. Não, eu sei, o Senhor vai mudar minha história. O Senhor vai mudar minha história. Agora, o Salmo de número 37, verso 5, ele dá um parâmetro para Deus mudar a tua história. Você consegue se agradar do Senhor? Porque, por incrível que pareça, pode ter gente olhando, mas eu vou ter que fazer pão. Ah, não.
Fazer pão, misericórdia, acordar 3 horas da manhã. Não é possível. Não, e outra coisa, eu não tenho nem forno. Eu não tenho forno. Meu forno não presta. Mas quando arde dentro do teu coração, não estou falando de pão, poderia ser qualquer outra coisa. Arrumar o forno é problema de Deus, amado, não é teu. Deus prepararia o forno, Deus prepararia tudo. Só o coração arder, sabe? Cara, você imagina que hoje você digita no YouTube, o cara pode estar apertado do que tiver apertado, mas R$10 por semana para pôr lá na internet, ele arruma. Daí ele fica vendo coisa na internet. Eu vou aprender uma receita de cocada, tem lá. Aprendeu a receita de doce de leite talhadinho. Aquilo vende que nem água. Quem faz aquilo vende. Está lá. É tudo lá. Mas a pessoa fala, não tem forno, mas uma panela maior você tem? Ah, tenho. Prepara. Deus vai preparar. Só que a pessoa precisa viver agraciada. Eu sinto que essa semana vai abençoar. Aí entra o outro verso que eu queria ler, também está no Salmo de número 81, verso 10, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aqueles que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Na revista atualizada diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, que encherei. É lógico que Deus não está falando aqui. Não está falando aqui. Olha para mim, presta atenção que esse ponto é chave. Cada um vai fechando o outro. De Deus que põe comida na tua boca. Abre a boca, Deus, não. Fala. Confessa a tua vitória, mesmo antes dela vir. Comece a confessar. Deus vai preparar. Esse mês Deus vai mudar a minha história. Eu vou arrumar um trabalho. Eu acordo. Não, vai acontecer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Vai acontecer, está tudo certo. O universo. Aí você fala, você está falando de pensar positivo? Não. Eu estou falando que você entendeu o versículo que diz que enquanto você dorme, enquanto tudo foge da tua mão, o Senhor pega e te abençoa. Eu não estou falando nada que o Salmo de número 127, verso 2, já não tenha falado. Mas a pessoa fala o quê? Se for assim, se eu fizer pão, não cresce. Se eu resolver fazer pão, aumenta o preço da farinha. Acaba o ovo. Do jeito que eu sou, as vacas não dão mais leite. Comigo é assim. Do jeito que eu sou, se eu fizer pão, eu paro de comer pão. Eu me conheço. Tudo que eu faço dá errado. Não, eu acho que se aquele vem de 20, é o máximo que eu consigo é 5. E olha para a minha cara, olha para o meu jeito, olha como eu sou. Aí o salmista pega e fala: abre a tua boca, que eu encherei. Aí eu abro minha boca e começo a falar bobagem. Eu acabo o pão, é capaz de acabar o pão. Ninguém mais come pão, porque você abriu a tua boca. Mas se eu começo a dizer, e as pessoas que me conhecem sabem o que eu estou falando, eu sou um cara abençoado. Eu sou um cara próximo. Eu me sinto próximo. Deixa eu falar algo para você, com todo o temor também. Eu tinha 23, 24 anos, eu fui numa reunião, não servia a Deus, eu não era crente, nada disso. Eu saí numa reunião na CIRP. Isso 30 e tantos anos atrás, 35 anos. E eu estava com uma pessoa e olhei para ele, na época, vivia de comer marmita, não tinha nada, trabalhava com vendas, e eu disse para aquela pessoa o seguinte: eu vou vencer na vida. Eu vou vencer na vida. Porque ninguém da minha família tinha vencido na vida. Era todo mundo muito regradinho, tudo, sabe, contando moedas. Mas eu comecei a falar isso: eu vou vencer na vida. Eu vou vencer. E olha que eu tive percalços, hein? Mas eu costumo dizer: Deus tem me honrado. E por que honra? Porque eu abro a boca.
eu falo. Vai dar certo. Abre a comunidade, vai pôr gente lá. Não, vai entrar. Não, você vai ver que vai dar. Agora, eu não posso fazer esse verso se eu não passei pelo fato de que eu ouço a palavra e obedeço. Se eu não passei pelo fato de descansar nas promessas que Deus fez para mim. Se eu já passei pelo fato, claro, de que eu me agrado do Senhor, eu não estou aqui querendo comprar Deus. A hora que eu passo por todos esses pontos, todos, e eu chego nisso, eu posso falar. Eu não vou trabalhar de açougueiro, eu vou ter o meu açougue. Ah, mas eu não entendo. Não, eu não entendo, mas Deus entende. Deus entende. Eu estou falando do teu pai que te dá enquanto você dorme. Não adianta eu dormir a coisa cedo e dormir tarde, porque Deus me dá enquanto eu durmo. Mas como Ele pode me dar se eu sou um maldizente? Como Ele pode me dar se eu não obedeço e sigo as suas palavras? Como Ele pode me dar se eu não sou grato pelo pouco que Ele me dá? Porque se eu sou fiel no pouco, no muito Ele me coloca. Se eu não consigo ser fiel no pouco, por estar limpo, por não ter sido, não cair, por não estar vivendo, eu sou fiel. Se eu não consigo ser fiel nisso, como que Ele vai dar muito? Se eu não consigo ver o favor de Deus nas coisas, se eu não consigo ver o favor de Deus na casa que vocês têm, quanto tempo vocês talvez sonharam com as casas? Se eu não consigo ver o favor de Deus na saúde que eu tenho, na esposa que eu tenho, no esposo que você tem, então você precisa olhar isso. E aí, eu começo a viver como alguém que sempre tem o favor de Deus. Deu uma coisa errada, já Deus vai mudar essa história. Vai, porque Deus é Deus, né, meu? A luta veio, mas vai, Deus vai me fazer vencer, você vai ver. Você percebe o seguinte, todos os filhos de Deus que viveram o favor de Deus, todos, que viveram e vivem o favor de Deus, nenhum Deus permitiu, assim, nenhum Deus deixou ele imune aos problemas. Daniel teve problema, Daniel teve na cova, mas lá ele não morreu. Filhos de Deus passaram para o deserto, mas lá ele não morreu. Situações se levantaram contra Davi, mas lá ele não morreu. Agora, eu sou alguém que vive o favor de Deus? Você ouve esse texto, você vai fazer o quê? Vai dizer que isso é para os outros? E aí eu quero finalizar com Tiago, capítulo de número 4, verso 6, diz assim: Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Agora eu vou chegar num ponto que é um problema. Imagina que o seu coração, e você não perceba, é um coração de alguém orgulhoso. O orgulhoso não sabe que é orgulhoso. O orgulho não tem a ver com quanto a pessoa tem de posses. O orgulho tem a ver com aquilo que a pessoa tem dentro. Há muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente e não são orgulhosas. E há muitos bem-sucedidos financeiramente e são orgulhosos. Há muitos que não são bem-sucedidos financeiramente e são orgulhosos. Eu prefiro passar fome do que fazer tal coisa. Se depender de falar com fulano, eu morro. Prefiro ficar aqui, a ir lá conversar com fulano de tal. Então, orgulho não tem a ver com condição social. Orgulho tem a ver com a pessoa. Agora, sabe por que eu preciso trazer esse tema à baila?
à mensagem, isso que significa a palavra baila. Porque como Deus vai abençoar enquanto eu durmo? Quando Ele me abençoa, eu transformo. Como Deus vai abençoar enquanto eu durmo? Se quando eu sou abençoado, eu não consigo abençoar. Eu sou abençoado, mas não consigo abençoar. Como Deus vai mudar? Aí pessoas falam assim, opa, nesse teste eu passei, oh glória, aleluia, esse eu passei. Porque eu sou humilde. Aliás, eu sou tão humilde que eu sou o mais humilde do mundo. E aí, as pessoas esquecem que humilde e humilhado é coisas bem diferentes. Há pessoas, e aqui é o texto, Deus resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. A pessoa, ela é uma quando é humilhada. Então, quando ela é humilhada, ela se rende. Sabe aquele coitadinho, olha a carinha dele, olha o jeitinho dele, olha como ele é, mas dá um poderzinho para ele. É a hora de ver se ele ainda é humilde, mas aí já muda. Já transforma. Vamos imaginar que, eu quero usar o exemplo do irmão aqui que é açougueiro. Como açougueiro, bem, mas montou o açougue mais bonito de Rio Preto. Ah, já transformou. Aí a pessoa olha, eu não sei por que eu demorei tanto, um cara tão bom que nem eu. Um cara tão ninja da carne, eu consigo cortar carne com as duas mãos, é tão rápido que eu sou. E esse açougue é só o começo, porque o cara é tão maravilhoso, tão bom. Deus não fez nada mais do que a obrigação para um cara tão talentoso como eu. Talvez não fale, mas pense. E aí, é a hora que eu vejo que Deus não consegue, ou prefere, não abençoar o seu filho e a sua filha. Porque se abençoa, a pessoa se transforma. E é difícil falar isso. Porque nós não percebemos isso. Um dia eu já contei isso aqui, conversando com Deus, isso há uns 10 anos, 12 atrás. Deus falou, você é orgulhoso. Eu falei, não sou. Você é. Não, não sou, você é. Eu falei, então mostra. E ele ficou 1 ano e meio mostrando as coisas que eu fazia. 1 ano e meio. Eu falei, Deus, eu já vi tudo. Não, tem mais. Aí ele me fazia lembrar das coisas do passado, as coisas que eu falei, como eu tratei pessoas, como eu fui arrogante, como me faltou a gratidão, como me faltou situações que... Aí você vai olhar e vai dizer, como você é? Porque Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Será que a hora que a bênção chega, eu entendo que o abençoador é Deus, e a bênção não me transforma em alguém diferente do que eu sou, quando eu vivo só na dependência de Deus. Porque, entenda, se você não consegue ver isso, você não consegue fazer esse juízo de valor, você vai ver sempre altos e baixos. Aliás, para muitos eu costumo dizer a mesma frase. Você quer conhecer você? Você vai conhecer você quando você tiver direito ao livre-arbítrio, à livre escolha. Quando de fato você tiver a chance de tomar decisões. Aí nós saberemos quem você é, quem eu sou. Essa noite, todos esses temas que eu abordei para você, todos, têm um só propósito: fazer com que você viva o favor de Deus. Pastor, vamos lá cantar. Você viva o favor de Deus. Que você olhe para a vida e diga, olha, estou querendo viver aquilo de alguém milionário, não estou falando nada disso, prosperidade não é isso.
mas eu vou parar de contar moedas. Eu não posso mais contar moedas. Eu não devo mais contar moedas, porque Deus me ama. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Sabe essa mensagem que hoje eu te entreguei? Talvez eu te recomendo a você ouvi-la de novo, para encaixar sobre o prisma. Olha, deixa eu ouvir de novo aonde eu posso estar falhando, aonde eu posso estar errando. Porque eu quero viver como alguém que tem o favor de Deus na minha vida. Eu quero poder descansar, sabendo que no meio da minha luta, em algum momento a vitória virá. Porque vem. Eu quero descansar, porque Deus não é Deus de pingar. É Deus de fazer jorrar e abundar na minha vida e na tua vida. É esse o Deus que eu sirvo, que você serve.